Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados. Não há propostas nem soluções milagrosas ou simples para o problema da dívida, assim como não há explicações simplistas sobre as suas causas. A dívida pública, e hoje temos a certeza, não é o resultado de serviços públicos, não é o resultado da democracia, não é o resultado do Estado Social ou do SNS. Ela é o resultado de décadas em que o capital foi favorecido com descidas de impostos. Ela é o resultado, e aqui perguntava, dos offshores. Quanto é que a família Espírito Santo lesou o Estado português em dinheiro que enviou para offshores? E quem diz a família Espírito Santo diz todas as grandes empresas e multinacionais que operam neste país. Ela é o resultado de PPPs ruinosas. E sim, é verdade, as PPPs, muitas delas negociadas pelo PS. Mas muitas delas negociadas pelo lado da banca, pelo atual secretário de Estado dos Transportes. E isso também tem de ser dito. Ela é o resultado da especulação financeira. É verdade, especuladores, Goldman Sachs, JP Morgan, grandes bancos internacionais, bancos especuladores a quem o Governo foi entregar o CTT, a quem o Governo foi entregar as consultadorias e os apoios para as nossas privatizações daquilo que é nosso, daquilo que é público, daquilo que faz a democracia em Portugal. Ela é o resultado de swaps especulativos, é verdade. Também é o resultado do BPN e do BANIF. E sobre desorçamentação, Sra. Ministra, porquê é que o BPN e o BANIF não entram para o déficit quando os investimentos públicos, ou os subsídios de desemprego, ou o apoio à pobreza entra para o déficit? Que tipo de desorçamentação é esta que beneficia os interesses financeiros e prejudica o apoio aos portugueses, o apoio a quem mais precisa deste apoio em Portugal? Senhores deputados, a dívida pública, por exemplo, também é o resultado de garantias do Estado. E também gostava que houvesse resposta porque é que o Governo, quando entregou a ANA à Vinci, deixou ficar uma garantia estatal dentro da ANA. E hoje a Vinci, concessionária privada da ANA, que fica com os lucros que eram nossos, beneficia de uma garantia estatal. Isto também é dívida pública. Também é dívida pública criada por este Governo. E também é preciso dizer que a recessão causa dívida pública. A austeridade para acabar com a dívida causou dívida porque causa recessão. E este é o nosso passado e temos de olhar para ele com seriedade. Mas também temos que aceitar que ele se traduz num presente. E o presente é uma dívida pública que não é pagável, não é sustentável. O Estado hoje endivida-se só para pagar dívida. Não é para saúde, não é para educação, não é para serviços públicos. E este é o problema. As metas são impossíveis, mas o esforço para lá chegar destrói o país. É uma miragem, impede o país de crescer. A solução do Governo, do PSD e do PS é não pagamos. A solução da direita é não pagamos. Não pagamos pensões, não pagamos salários, não pagamos o futuro aos jovens, não pagamos um presente aos velhos deste país. É a solução da direita, não pagamos. A solução do PS, pelo que percebi por este debate, é uma terceira via recauchutada. A solução do PS é pedir esmolas à União Europeia, é esperar por um milagre do Banco Central Europeu, é esperar que a União Europeia mude. Aliás, a solução do PS parece ser a Merkel, porque a solução do PS passa por convencer a Sra. Merkel a aceitar uma reestruturação da dívida portuguesa, coisa que nem miragem apareceu nos últimos 3 anos. A pergunta que temos que colocar ao PS é: e se a União Europeia não aceitar? E se a Sra. Merkel não aceitar? E se o Draghi não fizer o truque? O que é que acontece? Aceitam viver e governar nesta destruição que denunciaram nos últimos 3 anos? Sejam coerentes. A proposta que têm é pedir esmolas à União Europeia. A pergunta que é preciso fazer é: e se a União Europeia não as der? O que é que fazem nesse caso? Porque, convenhamos, os sinais que temos desta União Europeia e desta União Monetária não são os mais favoráveis, pelo contrário, é sempre na direção oposta. E não é plano Juncker ou plano Draghi que vão resolver este problema. A solução que o Bloco de Esquerda propõe é, de facto, uma alternativa. Ela oferece um futuro que não seja austeridade eterna. Oferece um horizonte, e permite, Sra. Presidente, pedindo a mesma tolerância concedida aos outros partidos, ela oferece um futuro que não seja austeridade eterna. E dizemos com seriedade,
Sim, ela não é perfeita. Sim, ela implica um confronto duríssimo com as instituições europeias. Mas esse confronto é o confronto necessário para defender o país. E temos de assumir isto, temos de assumir esta responsabilidade. Este confronto, em nome de uma reestruturação da dívida, é o confronto que defende os portugueses. É o confronto que nos permite ter recursos para uma política industrial, para apoiar os desempregados, para apoiar os pobres, para criar emprego. É o confronto que precisamos para não ter de vender o país a saldo a quem quer que venha comprar, venha de onde vier, em que condições. Senhores deputados, senhores membros do Governo, só esta reestruturação permite libertar os recursos, que nos permitem crescer. A pergunta que fazemos para terminar é esta: se todos emigrarmos, quem é que fica para pagar a dívida?